Olá pessoal, nesta questão é pedido para racionalizar o denominador da seguinte fração. E para fazer isso, eu estarei separando esses valores em dois termos. Aproveitando esse enunciado, já estou pegando o primeiro termo, que será o 2 mais raiz de 2, e o segundo termo será a raiz de 6. E para racionalizar esse denominador, eu devo multiplicar pelo conjugado do denominador. Para quem não lembra o que é o conjugado, são os mesmos valores com a seguinte mudança: onde tem esse sinal de mais, passa a ter o sinal de menos. E o que eu faço no numerador, eu devo fazer no denominador. Como combinado, eu já coloquei o conjugado aqui na frente. E agora eu pego esse 1 e multiplico por esse numerador, que acaba dando ele mesmo. E assim ficaremos com 1 vezes 2 mais raiz de 2, dá 2 mais raiz de 2. 1 vezes menos raiz quadrada de 6 dá menos raiz quadrada de 6. No denominador temos o caso do produto notável, que é o produto, pois temos uma multiplicação da soma pela diferença de dois termos. O primeiro termo é 2 mais raiz de 2 e o segundo termo é a raiz de 6. E utilizando o processo prático, relembrando o seu funcionamento, quando eu tenho A mais B, que multiplica o A menos B, basta eu pegar o primeiro e elevar ao quadrado, menos o segundo elevado ao quadrado. Porém, aqui devemos tomar cuidado que o primeiro é o 2 mais raiz de 2. Então, já coloquei aqui, se o valor está elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Aplicando a distributiva, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes mais raiz de 2 dá mais 2 raiz de 2. Agora, o segundo pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Raiz de 2 vezes 2 dá 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, colocando aqui na frente, dá raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, quando eu multiplico essa raiz por essa raiz, sabemos que o resultado é 2. Reduzindo os termos semelhantes, 4 com mais 2 dá 6. 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá 4. Raiz quadrada de 2. Mais com menos dá menos, ou simplesmente coloco o sinal de menos. Agora o segundo ao quadrado. E o segundo vale raiz de 6, que eu posso falar que temos raiz de 6 que multiplica a raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 equivale a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, o segundo elevado ao quadrado, eu já estou substituindo aqui para aproveitar esse enunciado, dá 6. Novamente, reduzindo os termos semelhantes, 6 menos 6 dá 0. O que nos sobrou? 4 raiz quadrada de 2. Então, o resultado deste produto é 4 raiz quadrada de 2. Porém, aqui eu percebi que ainda temos uma raiz no denominador, e isso não pode acontecer, ok? Então o que eu estarei fazendo? Eu estarei multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada de 2. Alguns perguntam, não tem que colocar o 4? Não há necessidade, eu repito apenas as raízes, ok? Continuando aqui embaixo, no numerador multiplicamos todos esses valores pela raiz de 2. 2 vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Mais com mais dá mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso falar que dá raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 sabemos que é 2. Então o resultado dessa multiplicação, raiz de 2 vezes raiz de 2, é 2. Menos com mais dá menos. Agora o raiz de 6 que multiplica a raiz de 2. Eu posso falar que vai dar 6 vezes o 2 dentro da raiz, que equivale a raiz quadrada de 12. A raiz de 12 não é exata, mas eu posso fazer o seguinte com ela. Falar que ela equivale a 3 vezes o 4, que dá 12. Pois agora eu consigo tirar o 4 de dentro da raiz. Raiz quadrada de 4
dá 2, e o 3 permanece dentro da raiz. Então, raiz de 6 vezes raiz de 2 equivale a 2 raiz de 3. Agora, simplificando o denominador, temos lá o 4 raiz quadrada de 2 e multiplica raiz quadrada de 2. Quando não tem nada do lado de fora aqui, lembrarmos que tem o número 1. 4 vezes 1 dá 4. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. Então ficamos com 4 e multiplica raiz quadrada de 4, que é 2. Então, no lugar deste produto, temos 4 vezes 2 e dá 8. Esta questão tem um detalhe. Notem que todos os termos no numerador são múltiplos de 2. Então aqui eu devo colocar o 2 em evidência para poder simplificar. Colocando o 2 em evidência, 2 raiz de 2 dividido por 2, a raiz de 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Menos 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3. Fazendo a verificação, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes o menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Como eu vou simplificar esse 2, no lugar do 8 eu posso colocar 2 vezes o 4. Poderia simplificar pelo 8 também, mas assim fica mais simples ainda. Aqui simplifiquei dividindo 2 por 2, que fica valendo 1. E no denominador também fica valendo 1. 1 vezes todos esses valores vai dar esses valores. Então ficamos no numerador com raiz de 2 mais 1 menos raiz de 3. E no denominador, 1 vezes 4 dá 4. Então essa parte aqui eu simplifiquei, dividi por 2 o numerador e por 2 o denominador. Por isso que ficamos com 1 tanto no numerador quanto no denominador. E 1 vezes 4 deu 4. Então, após racionalizarmos, chegamos no seguinte resultado. Raiz de 2 mais 1 menos raiz de 3 sobre o 4. Eu espero que a explicação tenha ficado clara. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.